Recebam a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra em 2 Reis, no capítulo 5, a história do Naamã, a cura de Naamã. Uma história bem conhecida, mas que vem ardendo em meu coração durante essa semana e eu quero compartilhar com você. Mas antes de partirmos para a palavra, quero convidar você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever, não custa nada e você vai estar ajudando esse canal a crescer, onde espalhamos o Evangelho do Senhor para que venha alcançar vidas e pessoas venham conhecer a Jesus. E você vai estar também compartilhando palavras que vai trazer paz à alma, alívio ao coração. Amém? Então se inscreve no canal, deixa o like, deixa o joinha, comenta aqui no vídeo o que você achou sobre essa palavra, se Deus falou com você através dessa palavra que eu estou compartilhando. E compartilha com as pessoas, com o maior número de pessoas que você puder, para que essas pessoas venham se inscrever também e este canal venha crescer assim, levando uma mensagem de fé e esperança e motivação para as pessoas. Amém? Sem mais delongas, vamos para a palavra. A palavra de hoje vai falar sobre um homem chefe da guarda do rei da Síria, Naamã. Naamã era um homem muito conhecido, respeitado, rico, porém leproso, a Bíblia vai dizer. Naamã, certa vez, levou para sua casa uma menina, uma moça, uma jovem, como escrava que vinha de Israel, uma israelita, que servia ao Deus vivo, ao nosso Deus, ao Deus único. E aquela moça naquela casa, sabendo que Naamã, que o seu senhor, sofria de uma lepra sobre a sua pele. A lepra é uma doença incurável, né? E naquela época, pior ainda do que se fosse nos dias de hoje. Imagina os recursos, né? A medicina não tinha recurso para tratar uma doença como a lepra, que podemos imaginar como um câncer de pele. E não tinha cura. E aquela moça falou para a esposa de Naamã: se o meu senhor fosse até Samaria, aonde tem um profeta, o profeta real com certeza o curaria. E aquele homem, Naamã, ao ouvir isso, ele toma uma decisão na sua vida. Ele vai, fala com o rei, pede permissão e vai até Samaria. Então, a primeira coisa, o tema dessa mensagem são os 3 passos para o milagre. E Naamã vai dar esses 3 passos importantíssimos para que o seu milagre chegue sobre a sua vida. Ele era um homem importante, um homem de um cargo, uma posição social muito elevada, um homem de um cargo público muito respeitado, um comandante, né, do exército da Síria, mas a sua enfermidade o impedia. Talvez com o passar do tempo a enfermidade ia piorar e tirando ele até da posição que ele exercia ali como um comandante. Então o primeiro passo que Naamã dá em direção ao milagre é ouvir. A primeira coisa é ouvir. Ele ouviu o que a serva falou. E olha só que interessante isso. Naamã, ele podia simplesmente ouvir aquilo lá, mas como nós costumamos dizer, entrar no ouvido e sair pelo outro, era uma serva. Mas ele valorizou a serva. Por quê? O servo, a serva que teme a Deus, que é servo de Deus, que é serva de Deus, esse tem valor no reino e tem valor aqui na terra também. E a sua palavra é respeitada. Então entenda que por mais que ela fosse uma serva, uma empregada doméstica, vamos colocar assim para entender melhor, dentro da casa de Naamã, ela também era serva de Deus. E por ser serva de Deus, era respeitada por isso, porque Naamã via nela algo de diferente, uma serva de Deus, não era uma mulher qualquer. Então ele ouviu a voz da serva, ouviu a voz da serva de Deus, que trabalhava em sua casa. Esse foi o primeiro passo para ele tomar posse do seu milagre. E aí vem o segundo passo. Primeiro ele ouve. O segundo passo, ele creu naquilo que a serva disse. Talvez ele tenha imaginado, nossa, poxa, se a serva israelita está dizendo isso, é porque esse profeta realmente tem o poder do Deus deles e ele vai conseguir me curar deste mal. Então ele ouviu e ele creu. Para você alcançar o seu milagre, seja na área da saúde, financeira, seja emocional, seja em qualquer área da vida, você precisa dar esses passos de fé na sua vida para poder alcançar o seu alvo.
Por mais difícil que seja, primeiro ouça o que Deus fala através dos servos dele. Ouça o que Deus fala através da sua palavra, a maior revelação deixada por ele na terra, a Bíblia Sagrada. Então, primeiro ouça. Depois que ouvir, não adianta só você ouvir, ai, Deus prometeu que vai me dar realizar o meu milagre. Você tem que também crer. Ai, Deus falou, eu acredito. Foi Deus que falou? Então eu acredito. Ai, foi fulano que falou? Não, não acredita, não deposita suas esperanças em pessoas, mas deposita a sua confiança e a sua fé em Deus. Quando depositamos confianças, expectativa em pessoas, nós sempre vamos ficar desiludidos, sempre vamos ficar tristes, vamos nos frustrar, vamos nos magoar, mas quando depositamos a confiança em Deus, jamais virá frustração sobre as nossas vidas. Então Naamã deu o primeiro passo, que foi ouvir a Deus através da serva. Deu o segundo passo, que ele creu, ele acreditou que se ele fosse até lá, até Samaria, onde Eliseu estava, ele receberia o seu milagre. Ele vai até o rei, aí o seu rei autoriza que ele vá e ele segue viagem e vai até o profeta. Chegando lá, o profeta só nem saiu de casa. O profeta manda que Geazi, o seu moço que trabalha com ele, que mora com ele, que serve ao profeta, ir recebê-lo. E quando o Naamã é recebido assim, Naamã, vê do seu orgulho, deve ter batido, nossa, um general da Síria, um comandante, chego até aqui, viajei até Samaria, chego aqui, o profeta nem me recebe, manda recado pelo moço. E ele se sentiu meio que frustrado, porque ele depositou sua confiança em quem? No homem, em Eliseu. Ele creu em Deus, mas ele achava que quem o curaria talvez seria o profeta. E às vezes é isso. Nós achamos que as mãos que impõe sobre as nossas cabeças que é o que vai nos curar, mas não é a mão de quem colocou sobre você. É a mão de Deus que usou aquela pessoa para trazer esse milagre, essa bênção para a sua vida. E é por isso que temos que colocar confiança em Deus para não se frustrar. Então talvez ele se frustrou, se sentiu ali, nossa, indignação, como que eu faço uma viagem dessa se o profeta não veio me receber? Enfim, mas Geazi trouxe o recado para ele e disse, olha Naamã, o profeta Eliseu mandou que você vá até o Jordão e mergulhe 7 vezes lá e ficará curado. E volta para dentro e ele fica muito nervoso, chateado e pensando, tem tantos rios em Samaria mais limpo, tem tantos rios lá nas Sírias limpos e bonitos. Não é que o Jordão era sujo, é que o Jordão tinha uma água turva, sabe? Aquela água barrenta. Às vezes nós vemos nos rios, tem muito rio que é assim, geralmente rio que não tem aquela água azulzinha ou meio esverdeada, mas que é barrenta mesmo, é uma água marrom, escura. Era barrento ali, Jordão. Ele fala, por que ali? Talvez, né? Talvez não. Com certeza, Deus tem os seus propósitos e meios de trabalhar. Se ele tivesse sido orgulhoso demais e não tivesse entrado nas águas barrentas achando que ele era alguma coisa por ser o comandante do exército da Síria, ele não teria recebido o seu milagre. Mas, mesmo questionando, a palavra diz que Naamã foi. E ele mergulha 7 vezes no Jordão. E no 7º mergulho, ele sai de lá limpo da sua lepra. Então, olha que coisa linda. Ele ouviu a voz de Deus, ele creu no milagre e ele foi em direção ao milagre. Então, para receber um milagre, nós entendemos que não adianta apenas ouvir a palavra de Deus, ouvir o que o profeta diz, ouvir o que Deus já determinou para a sua vida. Que Deus falou, eu vou te curar, eu vou te dar, eu vou te abençoar. Não é só ouvir, é crer que foi Deus que falou. Então, ouvir, crer o que Deus falou e ir em direção ao milagre. Não adianta eu só ouvir, crer e ficar na minha casa sentada esperando o milagre chegar, não. Eu tenho que ouvir, eu tenho que crer, ter fé e acreditar que Deus vai fazer. E eu tenho que me levantar e buscar o meu milagre. Naamã teve que viajar para outra cidade e obedecer também, entrou a obediência e obedecer o que o profeta disse, para que ele recebesse o seu milagre.
Então Deus, ele tem um milagre para fazer na minha vida, Deus, ele tem milagre para fazer na sua vida. Mas eu coloquei aqui como título só 3 passos para o milagre. Mas pode existir muitos mais, dependendo da situação em que você se encontrar hoje. Mas Deus hoje nos convida a refletir, pelo menos esses 3 você tem que levar como prioridade, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que aprender a ouvir, nós temos que aprender a crer, ter fé, acreditar antes que aconteça. E nós temos que aprender em ir até em direção ao milagre. Se nós lembrarmos da história daquela mulher do fluxo de sangue que padecia de uma hemorragia durante 12 anos da sua vida, nós vamos ver que ela fez exatamente a mesma coisa. Ela ouviu falar de Jesus, ela creu e ela foi de encontro com o milagre dela. Ela pôs a fé dela em prática. Naamã colocou também a fé dele em prática. Mesmo que meio vacilante, mas ele foi e fez o que o profeta ordenou fazer. E ele saiu vitorioso. Então, às vezes, o caminho que você deve percorrer para receber o seu milagre não seja bonito aos seus olhos. Às vezes você olha e diga assim, mas eu vou receber o milagre aqui, nessa água barrenta, nessa água suja. Mas Deus está dizendo, é aqui. É aí nesse lugar de desonra, é aí nesse lugar humilde, nesse lugar simples, que eu vou te fazer mais que vencedor, que eu vou curar as suas feridas, que eu vou curar a sua lepra, que eu vou curar a sua alma. É aí no lugar onde você acha que é um lugar de humilhação, que o Senhor está dizendo, é aí nesse lugar de humilhação que eu, seu Deus, vou curar a sua lepra. Se você crê, digita amém aí nos comentários, toma posse dessa palavra, pratique, ouça a voz de Deus, creia na voz de Deus, creia em Deus e vá, só vai em direção ao encontro do seu milagre, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.